Antes da gente começar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Eu sempre leio os comentários e gosto de ver até onde essas histórias estão chegando. Quero ver essa aqui bater recorde hoje. Havia algo no jeito que o céu ficava antes da chuva na fazenda Santa Clara que Ana nunca tinha conseguido explicar direito. Não era só o ar pesado, nem o cheiro de barro quente começando a esfriar. Era uma coisa que ela sentia no peito, uma espécie de aviso, como se a natureza fosse honesta demais para deixar qualquer coisa importante acontecer sem avisar antes. Naquela tarde de março, o céu estava daquele tom roxo alaranjado que deixava tudo meio irreal, e Ana Mota estava de joelhos no canteiro de ervas medicinais que ela mesma havia plantado do lado da cozinha coletiva, com as mãos cheias de terra e a mente cheia de contas que não fechavam. 22 anos, filha de trabalhador rural, moradora do quartinho dos fundos que cheirava a mofo quando chovia muito. E feliz, de um jeito estranho e teimoso, porque a felicidade de Ana não precisava de muito espaço para existir. Ela não viu Ryan Cavalcante chegar. Nunca via. Ele tinha esse jeito silencioso de aparecer que não combinava nada com o tamanho que ele tinha no mundo. Herdeiro de 3 fazendas, dono de gado suficiente para abastecer metade do estado, nome que abria porta em qualquer cidade num raio de 200 quilômetros. 34 anos, ombros largos, mãos que conheciam tanto o teclado de um computador quanto o cabo de uma enxada. Filho único de Sebastião Cavalcante, que havia morrido 2 anos antes, deixando um império e uma solidão do tamanho de um céu aberto. Você sabia que essa erva aí é para dor de cabeça ou para espantar marido ruim? Ana virou o pescoço tão rápido que sentiu um estralo. Ele estava parado a 2 metros, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça de trabalho, olhando para ela com aquela expressão que ela ainda não sabia decifrar. Não era deboche, não era condescendência, era curiosidade, do tipo que não fingia. As 2 coisas, ela respondeu antes de pensar. Erva cidreira é versátil. Ele riu. Um riso curto, surpreso, que saiu antes que ele pudesse segurar. E Ana sentiu alguma coisa se mover dentro dela, quieta e perigosa como cobra no escuro, e tratou de voltar os olhos para a terra. Essa foi a primeira conversa. Ana havia chegado a Santa Clara 6 meses antes, trazida pela dona Cida, a cozinheira-chefe que era praticamente a alma daquele lugar. Antes disso, ela havia trabalhado em 3 casas diferentes na cidade, lavando, passando, cuidando de criança, sorrindo quando não queria, engolindo quando precisava. Tinha o ensino médio completo e um caderno velho, onde escrevia coisas que não mostrava para ninguém. Pensamentos soltos, observações sobre as pessoas, às vezes um poema torto que ela mesma achava ruim, mas não conseguia parar de fazer. Na fazenda, ela ajudava na cozinha durante o dia e cuidava da horta no fim da tarde. Tinha sido ela quem havia sugerido o canteiro de ervas medicinais. E Dona Cida tinha deixado, porque Ana tinha esse jeito de propor as coisas que tornava difícil dizer não. Ela nunca pedia. Ela mostrava como ia funcionar. E aí você já estava concordando antes de perceber. Os outros funcionários gostavam dela, não da forma superficial de quem convive por obrigação, mas do jeito de quem reconhece uma pessoa boa e sente alívio por isso. Ana escutava de verdade. Lembrava do nome do filho doente da lavadeira. Deixava a última fatia do bolo para quem chegasse tarde. Essas coisas pequenas que no mundo dos que têm pouco valem uma fortuna. Ryan ela via de longe. Todo mundo via Ryan de longe. Era a regra não escrita do lugar. Ele chegava cedo, percorria as propriedades a cavalo ou de caminhonete, tomava decisões que mudavam a vida de 20 famílias com a mesma naturalidade com que tomava café. Educado, justo até, mas distante de um jeito que não parecia arrogância, parecia solidão. Ana tinha notado isso antes de qualquer outra coisa nele. A solidão.
Reconhecia porque conhecia bem o sabor. A segunda conversa aconteceu 3 semanas depois, quando ele apareceu na cozinha às 11 da noite, coisa que nunca acontecia, com uma expressão de quem havia tentado dormir e desistido. Ana estava sozinha, esquentando leite, porque ela mesma não conseguia dormir, pensando na mãe que estava doente em Montes Claros e no dinheiro que ainda faltava para o remédio. Ele parou na porta. Olhou para ela como se não esperasse encontrar ninguém. Desculpa, ele disse. Não sabia que tinha alguém. Pode entrar, ela respondeu, porque era a cozinha dele e seria estranho dizer qualquer outra coisa. Ele entrou. Ficou parado perto da bancada, como se não soubesse muito bem o que fazer com o próprio corpo naquele espaço pequeno. Leite com mel? Ana perguntou, sem pensar. Como? Para dormir. Funciona melhor que conta de ovelha. Ele olhou para ela por um segundo. Tá bom. Eles ficaram em silêncio enquanto ela aquecia o leite dele. Um silêncio que, estranhamente, não pedia para ser preenchido. Quando ela colocou a caneca na bancada na frente dele, os dedos de Ryan roçaram os dela por um meio segundo. Sem querer, ela tinha certeza, e os dois fingiram que não tinha acontecido. Você é a Ana, né? Ele disse. Não era pergunta. Sou. A dona Cida fala muito de você. Coisas boas, espero. Ela disse que você tem mais juízo que metade dos homens que trabalham aqui. Ana não conseguiu segurar o sorriso. Isso não é difícil. Ele riu de novo. Aquele mesmo riso curto e surpreso. E dessa vez Ana não desviou o olhar rápido o suficiente e os olhos dele se encontraram por tempo suficiente para que os dois soubessem que alguma coisa havia mudado, mesmo sem saber ainda o que era. Ela foi dormir com o coração batendo errado. Março virou abril. Abril virou maio. Eles foram se encontrando da forma que as coisas importantes costumam acontecer, sem planejamento, sem cerimônia, pelos cantos da vida cotidiana. Ele passava pela horta e parava. Ela estava na varanda quando ele voltava das pastagens. Às vezes cruzavam no corredor da sede e trocavam 2 palavras sobre o tempo ou sobre a colheita, mas havia sempre essa outra conversa acontecendo embaixo das palavras, invisível e cada vez mais barulhenta. Ryan começou a notar detalhes que não devia notar. O jeito que Ana prendia o cabelo com um lápis quando esquecia o elástico, a forma que ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Como ela sempre deixava a última das flores colhidas na janela da cozinha, nunca explicando para quem. Ana tentava não notar nada. Tentava de verdade. Ela conhecia a distância entre os dois. Não só a distância de dinheiro, que já era vasta, mas a distância de mundo. Ele havia estudado fora, viajado, conhecido pessoas que tinham o tipo de história que aparece em revista. Ela havia estudado no único colégio da cidade pequena onde cresceu, e a viagem mais longa que tinha feito na vida fora de ônibus até Belo Horizonte para tentar uma vaga de emprego que não deu certo. Essas distâncias não fechavam com boa vontade. Ana sabia disso. Mas o coração, como todo mundo sabe, não lê manual. Foi numa quinta-feira que tudo mudou de lugar. Ana havia recebido uma ligação da irmã de manhã cedo. A mãe havia piorado, precisava de uma cirurgia, o plano não cobria, o dinheiro não existia. Ela havia engolido o choro ali mesmo, na beira do galinheiro, com o telefone na mão e os olhos fixos num ponto no horizonte. Depois, havia entrado na cozinha e trabalhado o dia inteiro como se nada tivesse acontecido, porque era assim que ela havia aprendido a sobreviver. Continuar se movendo, sempre, independente do que estivesse carregando. Ryan a encontrou no fim da tarde, sentada no degrau dos fundos da casa grande, olhando para o nada com os cotovelos nos joelhos. Ele já ia passar, sem incomodar, quando ela ergueu os olhos, e ele viu. Não era tristeza genérica. Era aquele tipo de dor específica, funda, que a pessoa tenta esconder, mas que transborda pelos olhos de qualquer jeito.
Ryan havia aprendido a reconhecer porque havia vivido os 2 anos mais difíceis da própria vida logo antes, quando o pai foi embora e ele ficou sozinho com um império que de repente parecia oco por dentro. Ele se sentou do lado dela, sem perguntar, sem falar. Ficaram assim por um tempo que Ana não soube medir. E então ela contou, não porque planejou, mas porque o silêncio dele tinha esse peso seguro que convidava à honestidade. Contou da mãe, da cirurgia, do dinheiro que não tinha, da sensação de ser pequena demais diante de um problema grande demais. Ryan escutou tudo sem interromper uma vez. Quando ela terminou, ele ficou quieto por mais um momento. Depois disse, "Quanto custa a cirurgia?" Ana fechou o rosto. "Não tô te pedindo nada." "Eu sei," ele disse, tranquilo. "Tô perguntando." Ryan. Ana. A forma que ele falou o nome dela, direto, sem rodeio, mas com uma delicadeza que ela não esperava, fez ela fechar a boca. "Deixa eu ajudar. Não como patrão, como..." Ele pausou, procurando a palavra certa. "Como alguém que tá aqui." Ela olhou para ele por um longo tempo. Procurou no rosto dele alguma coisa errada, pena, superioridade, aquela generosidade que humilha enquanto dá. Não encontrou nada disso. Encontrou só um homem olhando de volta, com os olhos honestos. Ela desviou o olhar primeiro. Disse um número baixo em voz quieta. Ele não piscou. "Tá resolvido." Ana não conseguiu falar. Ficou olhando para o chão de terra batida com os olhos cheios d'água. E pela primeira vez em muito tempo não tentou segurar. Uma lágrima desceu pelo rosto e ela não limpou. Ryan não disse nada. Ficou ali, do lado, enquanto ela chorava quieto. E isso, aquele ficar sem tentar consertar, sem encher de palavras, foi a coisa mais gentil que alguém havia feito por ela em muito tempo. Depois daquilo, ficou impossível fingir que a distância entre eles era só de posição social. Havia uma tensão nova no ar quando estavam perto, do tipo que deixa a gente com consciência até da própria respiração. Ryan começou a encontrar desculpas para passar pela cozinha que não enganavam ninguém, especialmente Dona Cida, que fingia não ver nada com uma habilidade que só vem de quem viu muito. Ana se pegava esperando esses momentos e depois ficava brava consigo mesma por esperar. Mas foi numa noite de festa junina, a festa que a fazenda fazia todo ano para funcionários e famílias, que a coisa saiu do lugar onde estava e foi para outro. Havia forró, havia bandeirinha colorida amarrada de árvore em árvore. Havia cheiro de milho e de canjica e de lenha. Ana estava com um vestido florido que havia comprado de segunda mão anos atrás. E nunca tinha tido ocasião certa para usar. E ela estava rindo de alguma coisa que o filho da lavadeira havia falado quando sentiu os olhos de Ryan nela, de um jeito que era diferente de todos os outros jeitos que ele havia olhado antes. Ela não virou, mas a pele dela sabia. Mais tarde, quando o forró ficou mais lento e os casais foram para a pista, Ryan atravessou o espaço entre eles com aquela calma dele que não era indiferença, era só a forma que ele se movia pelo mundo, e parou diante dela. "Dança?" ele perguntou. E havia algo na simplicidade direta daquilo, sem floreio, sem performance, que era mais devastador do que qualquer frase bonita poderia ser. Ana colocou a mão na dele. Dançaram. Perto o suficiente para ela sentir o calor dele, longe o suficiente para manter a compostura. E a distância entre esses dois pontos era a coisa mais carregada que Ana havia sentido na vida. Ele tinha a mão grande e firme na cintura dela, com uma leveza cuidadosa, como quem segura alguma coisa que sabe que vale muito. "Você sabe que isso é complicado," ela disse, baixinho, porque precisava dizer, porque era verdade. "Sei," ele respondeu, com a mesma honestidade de sempre. "As pessoas vão falar. Já falam, Ana. De novo, aquele jeito.
Eu sei de tudo que você está pensando, e eu estou pensando também. Mas tem uma coisa que eu sei com mais certeza do que qualquer outra. Ela esperou. Desde que você chegou aqui, ele disse, com uma voz que estava um tom abaixo do normal, como se as palavras custassem. Esse lugar ficou diferente. Eu fiquei diferente. E eu passei 2 anos tentando não sentir nada por ninguém. E isso, ele apertou levemente a mão dela, não é uma coisa que eu consigo mais ignorar. Ana olhou para ele. Realmente olhou, sem desviar, sem se defender. E viu um homem que estava tão dentro daquilo quanto ela, e que estava assustado da mesma forma, e que havia escolhido ser honesto mesmo assim. O forró tocou. As bandeirinhas balançaram no vento quente de junho. E Ana, que havia aprendido a vida toda a não querer coisas grandes demais para ela, sentiu alguma coisa dentro do peito abrir. Não explodir, não desabar, mas abrir, devagar, como janela enferrujada que cede no fim. Não foi fácil. Nada que vale é. Houve fofoca, claro. O tipo cruel, de boca torta e olho de lado, que é a especialidade de quem não tem nada melhor para fazer. Houve funcionário que achou que ela havia dado um golpe. Houve primo de Ryan, que apareceu numa visita e olhou para Ana com aquele olhar que classifica e descarta ao mesmo tempo. E ela havia sentido a vontade de sair da sala e, ao mesmo tempo, a vontade mais forte ainda de não sair, e havia ficado. Ryan havia notado, havia colocado a mão nas costas dela, um gesto simples, público, inequívoco, e continuado a conversa como se nada estivesse acontecendo. Essa foi a primeira vez que Ana entendeu que ele era sério, de um jeito que não precisava de discurso. Ela havia contado para a mãe, depois da cirurgia, quando a mãe já estava se recuperando em casa e tinha energia suficiente para fazer perguntas. A mãe havia ficado quieta por um tempo e depois dito, "Você está feliz, minha filha?" E Ana havia respondido que sim, que estava de um jeito que ela mesma não esperava. Não a felicidade agitada e ansiosa que a gente sente quando não confia que vai durar, mas uma coisa mais funda, mais quieta, mais parecida com um chão firme. A mãe havia dito, então tá bom. Havia uma cerca velha no lado norte da fazenda, numa colina de onde se via o vale inteiro, quando o tempo estava limpo. E Ryan havia levado Ana lá numa tarde de agosto, sem explicar por quê, só dizendo, vem com aquele jeito dele. Eles ficaram ali, os dois, olhando para o verde que se espalhava, até onde os olhos alcançavam. E o sol estava descendo devagar, tingindo tudo de um dourado que fazia o mundo parecer mais bonito do que o normal, que já era muito. Meu pai me trouxe aqui quando eu tinha uns 10 anos, Ryan disse com os olhos no horizonte. Ele falou, filho, um dia tudo isso vai ser seu, mas terra não é posse, terra é responsabilidade. Eu não entendi direito na época. Acho que fui entender agora. Ana olhou para ele de lado. Agora por quê? Ele virou o rosto para ela. Porque eu entendi o que ele quis dizer sobre responsabilidade quando encontrei uma coisa que eu não quero perder. O coração de Ana fez aquela coisa. Aquele movimento surdo e fundo que não é borboleta no estômago. É mais pesado que isso, mais real. Você é dramático, ela disse com a voz um pouco rouca. Sou herdeiro de fazenda. Vem no pacote. Ela riu. Ele riu. E depois o riso foi diminuindo, e o silêncio que ficou era do tipo cheio, não do tipo vazio. E Ryan estendeu a mão sem olhar, e Ana colocou a dela dentro. E eles ficaram assim, 2 no mundo, olhando para o vale com o sol descendo lento e o vento cheirando a capim e a terra boa. Ana pensou na menina que havia chegado ali 6 meses antes, com uma mala pequena e o coração cheio de contas que não fechavam. Pensou na mãe curada. Pensou no caderninho onde escrevia as coisas e que havia ficado mais cheio de palavras boas nos últimos meses do que em anos. Pensou no canteiro de ervas medicinais que havia crescido bonito do jeito que ela havia imaginado.
e pensou que a vida tinha esse costume estranho de ser generosa nos momentos em que a gente já havia desistido de pedir. Meses depois, numa manhã de outubro que cheirava a terra molhada, tinha chovido de madrugada, uma chuva forte e boa que o sertão precisava. Ana estava no canteiro quando ouviu os passos conhecidos atrás dela. Ela não virou. Sorriu antes de virar. "Você sabia", Ryan disse com aquela voz de quem está tentando ser sério e não está conseguindo muito, "que a erva cidreira também serve para acalmar coração acelerado?" Ana virou o rosto por cima do ombro. "Desde quando você sabe disso?" "Pesquisei", ele disse, simples assim. "Pesquisou por quê?" Ele chegou mais perto, parou do lado dela, olhou para o canteiro e depois olhou para ela, e havia no rosto dele uma expressão que era nova. Não a expressão de quem está tentando dizer alguma coisa, mas de quem já decidiu e está em paz com a decisão. Da algibeira da camisa, ele tirou uma coisa pequena, simples, um anel fino, sem exagero, com uma pedra cor de terra vermelha que Ana nunca havia visto antes. "É uma pedra daqui", ele disse antes que ela perguntasse. "Mandei fazer com pedra daqui." Ana olhou para o anel, olhou para ele. Sentiu o cheiro de terra molhada no ar, e o sol da manhã batendo de lado, e o coração fazendo aquele movimento fundo e real que ela havia aprendido a não ter medo. "Ryan", ela disse. "Ana", ele respondeu. E havia, em como os dois falaram os nomes um do outro, uma conversa inteira, que não precisava de mais palavras. A conversa de dois que foram chegando perto devagar, com cuidado, com honestidade, e que chegaram num lugar onde fazia sentido ficar. Ela estendeu a mão. Não a mão limpa, a mão com terra. A mão de quem trabalhou, de quem carregou, de quem não precisou mudar nada em si mesma para merecer o que estava recebendo. Ryan colocou o anel naquela mão, e o encaixe foi perfeito, e lá fora o sol continuou subindo sobre a fazenda Santa Clara, sobre o canteiro de ervas medicinais, sobre o vale verde que se espalhava até onde os olhos alcançavam, e sobre dois que haviam encontrado um no outro, não um conto de fadas, mas algo bem melhor. A rara e improvável e belíssima sorte de ser visto de verdade por alguém que escolheu olhar.